uma postura extremamente diferente, mais vaidosa. Ela chegou mais arrumada, com maquiagem, alguns acessórios. A postura dela mudou, ela estava mais ereta, o caminhar mais firme, mais falante. Aí, em relação à emoção, ela ainda dizia que se sentia um pouquinho triste, mas bem menos do que na sessão anterior. Ela já não tinha chorado durante a semana, porque as emoções que ela sempre classificava para mim eram raiva, mágoa e tristeza. Então, ela sentia muita raiva, essa raiva gerou uma mágoa e dessa mágoa gerou a tristeza. Nessa segunda sessão, ela já estava bem diferente, mais animada, disse que já tinha saído, conseguiu se encontrar com amigos, começou a caminhar, a correr, melhorou um pouquinho a alimentação. A ingesta de água também, ela sempre teve uma boa ingesta de água, mas ela aumentou ainda mais, conseguiu aí se alimentar um pouquinho melhor. E o sono, que foi surpreendente. Ela disse que em um dia ela dormiu no mínimo 10 horas. Para quem dormia 2 horas por dia, teve um dia que ela conseguiu dormir 10 horas seguidas, e nos demais dias da semana ela conseguiu dormir aí no mínimo 6 horas, e ela classificou como um sono reparador, porque ela disse que mesmo que sendo essas 6 horas, ela acordou muito bem disposta, muito mais ativa, e conseguiu aí realizar outras atividades, até começou a cozinhar, enfim. Ao longo das outras sessões ela também foi se mantendo, foi melhorando, foi chegando cada vez mais falante. Tinha dias até que ela não parava de falar e era difícil, porque mesmo durante a aplicação das técnicas, que são aí um momento de introspecção, que a gente busca esse momento com o paciente, para ele mesmo se interiorizar, ela não parava de falar, ela queria continuar conversando, falando, e em uma das sessões ela começou a namorar. Então isso foi algo bem surpreendente, porque ela estava muito triste, e essa depressão dela foi ocasionada por uma separação. E aí, ao longo das sessões, como ela foi se sentindo mais confiante, ela começou a namorar. E ao final, a gente teve um intervalo aí da última sessão de quase um mês, Foram disponibilizados para ela um total de 10 sessões, nós conseguimos realizar 6, e assim, por conta de algumas faltas, os últimos acontecimentos da semana, com os cancelamentos, e por mais que tenha sido pouco a amostra, dessas sessões, eu classifico aí como surpreendentes e satisfatórias, porque foi pelo conhecimento que eu tenho das técnicas, e eu acredito no potencial delas, me mantive fiel a essas 3 técnicas em todas as sessões. Não que eu não tenha pensado em mudar diversas vezes, me questionei muito sobre isso, mas eu quis me manter fiel a elas para mostrar que, apesar de relativamente simples, elas teriam um grande potencial, principalmente nesse tratamento, que se refere muito ao lado emocional, que é muito difícil. Não que o físico não seja difícil de cuidar, mas o lado emocional pesa muito, Então, dessas 10 sessões a gente realizou 6, dessas 6 sessões para a última nós tivemos um intervalo muito importante de quase um mês. Ela disse que nas 2 primeiras semanas ela estava extremamente bem, porque na sessão anterior ela teve uma certa queda, passou mal, chegou até a desmaiar um dia, e isso porque a gente tinha ficado uma semana sem a sessão, e ela já relatou o retorno de alguns sintomas, acabou chegando a desmaiar, e aí tivemos a sessão, ela passou bem, disse que durante 2 semanas, e na semana passada ela relatou que voltou alguns sintomas, como as dores de cabeça que já tinham cessado. Ela não sentia mais dores de cabeça, as dores de coluna, no corpo. Grande parte dos sintomas que foram apresentados que ela tinha melhoraram ao decorrer das sessões. E nessa sessão, na última, que foi na segunda-feira, ela relatou isso, que na semana passada ela começou a ter o retorno de alguns sintomas, mas ela disse que, apesar desses sintomas terem voltado, em relação ao emocional, ela se classificou agora como feliz. Então, para quem classificava como com raiva, mágoa, tristeza, para hoje ela disse que a emoção predominante para ela era a felicidade. E aí ela finalizou o atendimento
dizendo que a sessão era tudo que ela precisava naquele momento e que eu tinha contribuído um bocado para a vida dela melhorar. Então, acho que isso é extremamente gratificante, né? Ouvir isso de um paciente depressivo, sem tratamento, e a princípio ela não acreditava em nenhuma dessas técnicas, e vocês vão entender com o feedback que ela me deu, né, que ela me escreveu depois, 2 dias antes dessa nossa última sessão. Minha primeira impressão em relação ao tratamento foi de descrença, pois eu sou muito crente em relação à melhora por medicamentos, lembrando que ela é enfermeira. A partir da segunda sessão em diante, eu obtive uma melhora significativa em relação ao meu estado emocional, que se encontrava abalado. Ademais aos outros sintomas de cansaço físico e mental, hoje eu me sinto melhor, em equilíbrio, e consegui ter uma grande melhora em relação às dores que eu sentia em geral. Os dias sem atendimento me fizeram muita falta, pois já estava acostumada à relação de conforto que eu sentia durante as sessões. Algumas dores retornaram de forma mais abrangente, chegando a me incomodar. Estou sentindo muita falta, mas agradeço por ter recebido mais do que deu e por ter a minha mente e o meu corpo em melhor equilíbrio. Então eu finalizo com esse feedback e o meu objetivo aqui nesse tratamento ele foi cumprido, mesmo com poucas sessões, né, nós obtivemos aí resultados muito significativos e importantes. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou aluna de massoterapia, né? Meu nome é Salete e a nossa patologia, né? A minha e de alguns, vai ser a lombalgia. Então, nós temos aqui a dor lombar, né? Que ela constitui a principal causa de absenteísmo ao trabalho, ultrapassando o câncer, o acidente vascular encefálico e a síndrome de imunodeficiência adquirida, né? Ela é uma causa de capacidade dos indivíduos na faixa etária bem produtiva, infelizmente, né? É uma das causas mais onerosas de afecções do aparelho locomotor e a segunda causa mais comum de procura por assistência médica em decorrência de doenças crônicas. Então, eu estou falando sobre a lombalgia porque era o caso do meu paciente, né? Que ele tem 18 anos, né? É um estudante. O peso e a altura influenciou muito quanto a isso também. Ele tem 125 quilos e 1,90. E a principal queixa são as dores lombares. Uma das observações que nós tivemos aqui foi que o paciente tem o joelho valgo, né? Segundo o laudo que ele passou por consulta, né? Fez exames e tudo mais, e realmente tem o joelho valgo. Então eu tenho aqui o joelho valgo para dar uma explicaçãozinha mais rápida para vocês. Nessa alteração, os joelhos ficam mais próximos, né? Forçados para dentro, como mostra a figura aqui. Os pés ficam afastados um do outro, né? E posicionam-se para fora. E quando é muito acentuada essa alteração, pode surgir diversos problemas à saúde, como os casos de tendinites, bursites, artrose, por exemplo, né? E no caso do meu paciente, ele teve as dores lombares. Eu tive como objetivo aqui, né, com a massoterapia, o alívio e a redução das dores lombares,
a descontração e alongamento das fibras musculares, né, levando ao relaxamento muscular, a melhora da circulação sanguínea e linfática, para eliminar os metabólicos, né, como o ácido lático que provoca muita dor, e propiciar a entrega corporal do paciente, porque foi uma das coisas assim que eu observei no primeiro atendimento com esse paciente, que ele ficou muito impaciente, ele não relaxou. E para mim foi intrigante aquilo, porque nós tivemos muitos trabalhos, né, com a massoterapia, nós tivemos muitos atendimentos com outras pessoas. E eu nunca tive um paciente que não tinha relaxado. E eu fiquei intrigada com aquilo, eu falei, gente, o que é isso, né? Ele conseguiu relaxar nos últimos 10 minutos só de atendimento. E ao final eu perguntei se estava tudo bem, né, como ele estava se sentindo em relação à dor lombar. Ele falou que estava bem melhor, sim, que ele estava se sentindo bem, mas eu guardei aquilo para mim. Não quis perguntar por que ele não tinha relaxado nem nada, mas eu percebi em toda a sessão que ele não tinha relaxado em nenhum momento. Foram poucos minutos que ele fechou os olhos. Então, eu resolvi continuar com a técnica que eu usei muito, a massagem clássica. Usei a aromaterapia também, né, com óleo essencial de lavanda e gerânio, e usei uma vez a auriculoterapia, por conta de, na penúltima sessão, ele ter tido um probleminha, né, e que eu não podia estar fazendo a massagem clássica. Então, eu usei a auriculoterapia. E tentei, né, continuei com a massagem clássica. No segundo atendimento, ele relaxou uns 15 a 20 minutos. Aí eu fiquei mais feliz, fiquei mais contente. E esse cliente, ele tem uma ingesta boa de água, uma boa alimentação. Ele fez exercícios físicos até o 5º atendimento, mais ou menos. Depois ele tinha parado, né?